uma característica interessante que Jesus tinha é a capacidade de ser fiel a Ele mesmo. E isso não significa que ele teria um caminho tranquilo pela frente. Pelo contrário, quanto mais ele demonstrava essa capacidade de persistir no seu propósito e no seu intento, mais ele deparava com situação constrangedora que tentava paralisar o passo dele, imobilizar a sua nave e limitar o seu voo. Quando se considera o trabalho que o Cristo realizou num período de 3 anos, que em termos de tempo cronológico é insignificante, ele per si não deixou uma página escrita, foi um trabalho público de conversa, de fala, de testemunho, de realização, onde não ficou uma letra numa pedra para copiar depois. Ele fez todo um trabalho com a saliva, com o pé e a persistência e fidelidade a ele mesmo. E isso bastou para que dividisse a história e varasse o cosmo em escritos que viriam subsequente pela vibração, o pulso de amor que ele havia deixado e o ensinamento que até hoje derrama dele, porque não se esgota e mesmo assim eu ainda não aprendi. E essa é uma questão que levanta a ideia de que eu preciso ser fiel a mim mesma em favor da minha paz. Se eu não for capaz de levantar a bandeira da fidelidade a mim mesma, ao que eu me proponho, eu não tenho constância no que eu faço. Eu fico tipo como uma folha que o vento leva para o lado que ele estiver mais forte e vira ela para um lado, vira para o outro, e ela fica ao léu, porque não tem uma substância estabilística para fincar em si mesmo, naquilo que realiza e dar um prosseguimento feliz naquilo. É como um saco vazio, ele não para em pé e ele é levado por qualquer sopro de vento. Daí que Jesus, mesmo no momento do Calvário, em que a massa aturdida, ensandecida, aplaudia a causa triunfante do crucificador, ele, o Cristo solitário, vencido, torturado, desfigurado e em processo de morte do corpo físico, era a causa de Deus. Por essa capacidade que Cristo teve de, em favor da paz dele e do propósito que ele havia se colocado ao vir aqui, como humano encarnado nesse planeta, humano, no caso, encarnado, associando com encarnação, ele teve uma capacidade sine qua non de manter esse propósito que ele alçou quando deliberou que faria isso,
que se encarnaria como homem aqui nessa plataforma e conservou a fidelidade, a parceria a ele mesmo até o fim. Tinha uma casa espírita que tinha alguns servidores ali, essa casa espírita, até pelo atendimento fraternal que um centro espírita realiza, estava sofrendo ataque. E alguns que eram passistas estavam passando a apresentar uma intermitência na ida lá, porque estavam sob obsessão simples. E daí algo que ele ia ali toda semana, passou a ter uma intermitência, de pular uma semana, depois pula outra, com solução de continuidade. E o dirigente demonstrava preocupação porque percebia a interferência e a dificuldade desse irmão de dar sequência a algo que ele sabia que era um caminho que ele havia se proposto e que o chamava, e continuar. Ou seja, dar sequência a essa autoparceria. E teve 2 médios, sexo oposto, que começou a ter um envolvimento em ambos casados, que foi um escândalo ali para a instituição, por interferência de espírito sofredor para desmoralizar o centro, a instituição. E por fim, a casa se reestruturou, saiu até mais fortalecida, porque inclusive teve uma senhora que o marido foi assediado para ir para uma seita, chamava lunática, parece, e doar o que ele tivesse de dinheiro, que lá pedia essa seita, para, ao quebrar mesmo financeiramente ele, para que a esposa, que era uma médium ativa e fiel nesse centro espírita, precisasse começar um trabalho ininterrupto para sanar a dívida que o marido fazia ao ter essa atitude, pela dificuldade que caiu, e passou então a ausentar. Por fim, esse marido ele acabou enlouquecendo, porque inclusive ele começou a ter dificuldade no emprego, no trabalho, na performance que ele realizava ali, foi mandado embora, recebeu o acerto, e a esposa, esperançosa de que esse acerto poderia vir a quitar a situação já danosa que havia se instaurado pela doação irregular dele para essa seita lunática, e acabou que ele pegou esse restinho do acerto, que até foi um valor diferenciado, que poderia auxiliar nessa via, e doou o resto para a seita. Por fim, ele chegou no estado tão deplorável, até pelo assédio que ele sofria, que ele precisou ser internado no hospício. A esposa caridosamente o acompanhou, continuou ao lado dele para ajudá-lo. E, quando é fé, um dirigente desse centro a procura e, sabedor, a par da realidade que ela vivia, colocou algumas economiazinhas que ele tinha à disposição dela para que ela se reerguesse daquela situação calamitosa, e ela pôde retornar ao trabalho. Depois de 5 anos que o marido ficou no hospício, ele saiu sob a tutela dela, também de energia oracional, e ele, tocado por aquela demonstração de caridade da esposa, da ajuda que recebeu ali naquele centro espírita, no momento mais difícil para ele,
desejoso de ajudar, começou a trabalhar com crianças nesse centro e descobriu nisso o sentido da vida dele. Ou seja, ele precisou perceber aquilo que era o caminho para ele e iniciar uma proposta de fidelidade a ele mesmo, para que ele continuasse aquela proposta sem solução de continuidade, sem intermitência, e fosse fiel a ele mesmo no caminho que ora ele iniciava. Daí que às vezes existe uma trama obsessora e até algo urdido para desmanchar a moral de quem está nesse caminho, para que a pessoa tenha uma queda espetacular e perca a condição, o brio moral de continuar aquilo que fazia. E daí cabe a pessoa se levantar, encarar o local que ela estava, seja o que for que ela encontre a partir da queda espetacular que ela teve, e seguir no trabalho e não se permitir intermitência e muito menos deserção. Por isso que essa fidelidade a si mesmo é o que constrói e solidifica a paz. É o que enraiza, aprofunda a mansuetude, a bênção do dever cumprido, a possibilidade de uma tranquilidade moral, porque isso abre caminho para a experiência de que o Cristo havia dado testemunho sobre ser fiel a si mesmo. Mesmo que na esquina eu encontre o martírio, a derradeira instância, o suplício e o supremo testemunho. Por isso que fica claro que o preço que o Cristo pagou foi altíssimo para defender o seu próprio exemplo e a sua consciência. Porque quando eu estou aberta a isso, eu vou em busca do movimento que me chama, ascensional, e pago o preço que for necessário. E isso é arregimento para que eu siga, apesar de tudo.